Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria imensa nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Por que é uma alegria imensa? Porque nós estamos juntos, parando um tempo diante da palavra para ouvir a voz de Deus. Isso é fundamental para a nossa caminhada de fé. E eu louvo a Deus pela sua disposição, eu louvo a Deus pela sua perseverança, eu louvo a Deus pelo seu interesse em viver e experimentar esse grande dom que é a palavra de Deus. Vamos pedir a Deus o dom do Espírito Santo. Vamos suplicar ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos concluir hoje o capítulo 2 da segunda de Timóteo, da segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Então pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, anota aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Vamos ler o texto? Recorda essas coisas, conjurando diante de Deus que se evitem contendas de palavras. Estas não têm nenhuma utilidade, servindo apenas para a perdição dos que as ouvem. Esforça-te por te apresentares a Deus como homem provado, como operário que não tem de que se envergonhar e que comunica a palavra da verdade com exatidão. Evita as conversas fúteis, pois os que a elas se entregam progredirão cada vez mais na impiedade, e suas palavras se alastrarão como gangrena. Himeneu e Fileto são desse número. Desviaram-se da verdade, afirmando que a ressurreição já se realizou, e assim subvertem a fé de alguns. No entanto, o sólido fundamento posto por Deus continua firme, tendo esta marca: o Senhor conhece os que são dele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Em uma grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro, uns para o uso nobre, outros para o uso vulgar. Quem estiver puro dessas falas será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para toda boa obra. Foge das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente. Com brandura, ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhes conceda que se converta, reconheçam a verdade e voltem à sensatez, livrando-se do laço do diabo que os apanhou e sujeitou à sua vontade. Paulo está aqui instruindo Timóteo, eu volto a dizer, é uma carta pastoral a segunda de Timóteo, então a gente precisa ter essa visão. O apóstolo está instruindo o seu filho espiritual. E o que mais é dito nessa carta aqui, especialmente nesses versículos do segundo capítulo da segunda carta de Timóteo? Timóteo, não entre nessas discussões, não vale a pena. Seja paciente. Se você tiver que exortar, exorte com mansidão, chame num canto. Mas se você for fazer disputas públicas com esses que estão confusos, não estão vivendo a fé verdadeira, estão criando ideias, viva de uma forma coerente. Seja paciente. Se eles se abrirem, olha como que termina o versículo 25 e 26.
Termina o capítulo 2. Com brandura ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhe conceda que se convertam, reconheçam uma verdade e voltem à sensatez, livrando-se do laço do diabo, que os apanhou e sujeitou à sua vontade. Mas é preciso que as pessoas se abram. Então o apóstolo aqui ele vai trabalhar insistentemente essa realidade daqueles que se desviaram da verdade, daqueles que abandonaram uma doutrina, daqueles que muitas vezes provocam, eu imagino que eles provocassem Timóteo. E Timóteo ali na sua robustez, da sua juventude, talvez até um pouco imaturo ainda, porque ele estava ali nos meados dos seus 30 anos, ele pudesse querer confrontar, bater boca, discutir. Você está vendo que Paulo vai dizer, olha só, não vale a pena. Esforça-te por apresentares a Deus como homem provado, como operário que não tem do que se envergonhar e comunica a palavra da verdade com exatidão. Evita as conversas fúteis, pois os que a elas se entregam progredirão cada vez mais na impiedade. Então não conversa futilidade, não fica discutindo, não fica dando corda. Então Paulo está dando aqui direções muito precisas. Isso também cabe a nós. Quantos de nós nos perdemos em discussões na internet, em discussões fúteis até mesmo dentro das nossas casas? Quantas famílias já não estão divididas por conta dessas discussões, desses comportamentos assim, de futilidade? As pessoas que estão na impiedade, que não querem dar ouvidos, não vale a pena discutir. E aí ele vai dizer, olha, suas palavras vão se alastrando como gangrena, não vale a pena. E aí Paulo vai dizer, olha, Himeneu e Fileto são desses números, são dois já excomungados da comunidade, desviaram-se da verdade afirmando que a ressurreição já se realizou e assim subvertem a fé de alguns. Esses estavam dados ao gnosticismo, ali que se desenvolveu no 2º e 3º séculos, que negava o corpo, que negava o mundo, uma visão totalmente negativista de toda a realidade material. Mas o que é o ensinamento? Que nós, com Cristo, ressuscitaremos, que um dia também a nossa carne ressuscitará no juízo final. Então, eles estavam negando essa verdade. Paulo vai dizer, no entanto, o sólido fundamento posto por Deus continua firme. Tendo esta marca, o Senhor conhece os que são dele e afaste-se da iniquidade aquele que invoca o nome do Senhor. Aqueles que oram, invocando o nome do Senhor. Aqueles que têm comprometimento com o Senhor. Em uma grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Há também vasos de madeira e de barro. Uns para o uso nobre, outros para o uso vulgar. Quem estiver puro dessas faltas será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para a boa obra. Aqui está um chamado muito importante. Nós somos chamados a ser vasos nobres, santificados, livres dessas impurezas, livres dessas realidades que muitas vezes nos levam a viver uma vida em desacordo com o nosso Senhor, nessas rixas, nessas discussões. Então, o vaso nobre é quem está puro dessas faltas. O vaso nobre é aquele que está santificado, que Deus se utiliza dele. É útil para o Senhor o vaso nobre, é apropriado para toda boa obra. Aquele que vai se santificando, que não se mistura com as heresias, que não se mistura com as mentiras, que não se mistura com as ideologias, que não vive as rixas, que não cede às discussões, que ama e que deseja que até esses que estão aí perdidos se salvem. Esses são usados pelo Senhor em boa obra, em toda boa obra. E aí Paulo exorta, foge das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o amor, a paz, como aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Se una àqueles que querem a verdade, se una àqueles que querem viver na vontade do Senhor. Não perca tempo com discussões fúteis. Reze, invoque o nome do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Não desista delas, é o que Paulo está dizendo para mim e para você. Ore por elas, mas não entre nas rixas, evita as discussões, afirma o apóstolo, evita as discussões tolas, descabidas, sabendo que geram rixas. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente.
Então, é um ensinamento precioso para nós no tempo presente, onde as discussões estão em alta, onde as rixas estão crescendo cada vez mais, onde cada um quer ter a voz mais alta, quer ter razão em tudo. Nós não abrimos mão da verdade da fé, mas nós não somos carnais para viver de rixas, discussões, dissensões. Nós temos que buscar a unidade com aqueles que vivem a fé, que acreditam em nosso Senhor. Viver a comunhão com esses e tentar ajudar aqueles que se desviaram da forma paciente, branda, cheia de amor, como nosso Senhor vai nos ensinar. Eu vou colocar como mensagem de hoje o versículo 23. Evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Ora, versículo 24. Não convém que o servo do Senhor viva discutindo, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente. Ensinamento precioso, muito precioso. Eu tenho essa opinião. Tem hora que eu vejo isso, não adianta eu ficar batendo boca, discutindo com ninguém, a pessoa não vai te convencer. Eu vou fazer penitência, eu vou jejuar, eu vou orar por essa pessoa, não vou desistir dela, mas não vou entrar nessa. Eu vou me unir com aqueles que estão na fidelidade a Nosso Senhor, ao Evangelho, à doutrina da igreja. Vou permanecer fiel e com muita paciência, com muito amor, com muita dedicação na oração, eu vou conquistar essa pessoa para Cristo e não com discussões, com rixas, com divisões. Ah, então o Senhor não vai defender. A pessoa já sabe o que eu creio, a pessoa já sabe a fé que eu professo. Na hora certa ela vai reconhecer, mas é preciso também viver esse ato de coragem, de silenciar, de não entrar nas conversinhas, nas rixas, nas discussões e conquistá-las em nome do Senhor, pelo jejum, pela oração, por penitências, por colocá-las diante do Senhor. Vamos rezar? Senhor, a sua palavra nos revela que nós nunca vamos conquistar ninguém pelo grito, mas pela sabedoria de unir-nos ao Senhor, na autoridade do seu nome, no poder do seu sangue, na força do jejum, da mortificação, na autoridade que nos dá a oração, mas nunca nas discussões, nas rixas, naquilo que gera divisão, confusão, que faz até perder aqueles que são fiéis. Então conceda-nos a graça, a sabedoria de nós conduzirmos a nossa vida, de nós nos unirmos àqueles que te amam, que te buscam, mas que não desistamos daqueles que estão perdidos na impiedade, mas que tenhamos a sabedoria para conquistá-los, não pelo grito, não pelo bate-boca, não pela rixa, mas pela palavra do Senhor, com paciência, com muita oração e com muito discernimento. Conceda essa graça a mim e aos meus irmãos no dia de hoje. Amém. A palavra é muito clara. O Senhor está nos dando uma ordem. Fuja das rixas, das discussões, de tudo aquilo que divide. Se una com o Senhor e a partir dele, conquiste aqueles que estão na impiedade, no erro, nas falsas doutrinas. Eu tenho certeza que vai ser mais eficaz uma oração, uma penitência, um jejum, do que os bate-bocas que muitas vezes nós temos sido nos acostumados nesse tempo que está tão confuso. Combinado? Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.